individual e escatologia geral. A escatologia individual, ela trata do homem, da sua morte e para onde ele vai após ele morrer. Na verdade, essa é uma interrogação que paira na cabeça de muita gente, pelo simples fato que ninguém voltou de lá até hoje para contar como é. Então, a Bíblia, ela é um livro fantástico, porque ela nos dá uma esperança de onde iremos após a nossa morte. E ela nos ensina que a morte não é o fim. Então, a escatologia individual, ela se preocupa com o estado intermediário. Você vai já saber o que é isso. Ela se preocupa onde é que o homem está agora. Onde é que estão os crentes que morreram com Jesus? Onde é que estão os simples nesse momento? Estão conscientes? Estão dormindo? Eles irão acordar? Onde é que eles estão? A escatologia individual se preocupa com isso. Porém, do outro lado, tem a escatologia geral. E a escatologia geral, ela trata mais dos acontecimentos da vida ou do retorno de Cristo. A escatologia individual, ela fala sobre a parúzia, a segunda vinda. Ela fala sobre a batalha do Armagedon. Ela fala sobre a grande tribulação. Ela fala sobre o retorno de Cristo. Será visível? Será arrebatamento secreto, iminente? Será que todo olho vai ver? Então ela se preocupa mais com essas questões. No decorrer do tempo, se levantou muitas correntes de interpretação bíblica sobre escatologia. Por exemplo, a Assembleia de Deus, a maior visão escatológica do mundo hoje é a visão dispensacionalista. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é muita coisa, mas eu vou dar um breve, só para você entender. Os dispensacionalistas, eles acreditam que o Apocalipse, os 22 capítulos, ele é interpretado de forma literal e cronológico, não tem espaço, e os acontecimentos do livro, eles estão sendo seguidos. Eles dividem essa primeira e a segunda vinda de Cristo em 7 dispensações. Nós estaremos vivendo a 6ª agora, só faltaria uma. Eles são aqueles que interpretam o livro literalmente. Dragão, a besta, o falso profeta, o anticristo. Eles olham as trombetas, os ais, as taças, a ira de Deus, Abaddon, Apolion, tudo que o livro relata de forma literal. Para eles vai acontecer tudo aquilo de forma literal. Em contramedida, tem os irmãos que são chamados de irmãos pós-milenistas. Os irmãos pós-milenistas, eles olham para o fim com otimismo. Por quê? Eles dizem que antes de Cristo voltar, haverá um grande avivamento na terra, e eles chamam isso de Era Dourada. Para eles, a Era Dourada será uma era tão fantástica que haverá um avivamento na terra, talvez até maior do que Atos, capítulo de número 2. Cumprindo-se então profecias do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao versículo de número 34, e outras profecias que falam desse fundo. Para esses irmãos, antes de Cristo voltar, o Senhor vai chamar todos os seus eleitos. Tem algum aqui nessa noite? Os seus salvos, e vai fazer um grande avivamento acontecer. Em contraponto, tem os irmãos preteristas. Os irmãos preteristas, eu nunca ouvi falar desse negócio, então escute. Os irmãos preteristas, eles se dividem em 2 pontos. Eles são os preteristas totais e os preteristas parciais. Para o preterista total, o Apocalipse já se cumpriu todo. Não serve para nós. O anticristo ali era Nero. Então tudo que aconteceu, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, o Apocalipse foi escrita para ela, porque tudo aquilo aconteceu já. Porém, os preteristas parciais, Marcos, eles acreditam que o Apocalipse já se cumpriu em tese. Algumas partes de profecias ainda precisarão se cumprir, então não cumpriu na sua totalidade. E a última visão, mais conhecida, é a visão amilenista. Dessas todas, é a visão amilenista. Diferente do irmão pós-milenista, o amilenista ele é ao contrário. O amilenista ele pensa ao contrário. Ele pensa que antes do retorno de Cristo, antes de Cristo retornar, não vai ter um avivamento, mas vai ter uma grande apostasia. Vai ter uma apostasia tão grande que as pessoas elas vão negar Jesus de forma. Ou seja, a igreja, enquanto Cristo está retornando, ela estará vivendo um caos de apostasia, de pecado. Eles se baseiam em texto como de Lucas, quando Cristo disse: quando o Filho do Homem retornar, achará ele fé na terra. É interessante quando você olha para tudo isso, a gente vai ver Jesus falando muito sobre tribulação e sobre o fim. Mateus capítulo de número 21, Lucas capítulo de número 21 e Marcos capítulo de número 13. São os 3 sermões dentro do sinótico de Jesus que falam sobre tribulação. É interessante que toda vez que Jesus fala
Ele não fala de marcar data. Não fala de quê? Fala comigo, crente. Não fala de quê? Ele não fala de marcar data. Ele fala de sinais. Ele diz, olha, eu vou mostrar para vocês. E eu quero que vocês fiquem fixos nos sinais. Porque esses sinais vão estar apontando para o meu retorno. E o Senhor disse que era para o povo vigiar. É interessante que antes de Cristo, ou melhor, depois que Cristo pregou o sermão escatológico, ele vai falar uma parábola sobre a figueira, que é uma parábola sobre vigilância. A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo de número 25, da mesma forma também é uma palavra sobre vigilância. Ele disse que a igreja precisaria estar vigilante para esse retorno. Sabe o que é interessante? Quando você dá uma breve corrida na história da igreja, você vai observar que muitos teólogos, fundadores de igreja, fundadores de seita, tentaram marcar a volta de Jesus. E o resultado foi que nenhum deles alcançou êxito nisso. Por quê? O próprio Filho de Deus, Cristo, enquanto esteve encarnado aqui, ele abriu a boca e disse assim, olha, nem os anjos, nem o Filho, porque naquele momento ele não estava com seus atributos de Deus, mas era homem, nem os anjos e nem o Filho sabe o dia, nem a hora, somente o Pai que está no céu. Num certo momento, a doutora Ellen White, uma das fundadoras do Adventismo do sétimo dia, ela marcou várias vezes o retorno de Cristo Jesus. E o que foi que aconteceu? O resultado, ela errou em todas as vezes. Dr. Russell, o fundador dos Testemunhas de Jeová, por algumas vezes também marcou o retorno de Cristo. E o que foi que aconteceu, pastor? Ele errou em todas. Todos aqueles que declararam data erraram. Mas Cristo não nos deixou ao léu. E ele disse para a igreja, olhe para as coisas que estão acontecendo. Pastor Narciso, por que esse texto? Esse texto que Paulo está escrevendo da igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalônica ela é a capital da Macedônia. Atos capítulo de número 17, foi quando essa igreja foi fundada. Paulo pregou, segundo Lucas, 3 sábados nas sinagogas e foi o suficiente para essa igreja ser impactada pelo poder do Evangelho. Quando Paulo pregou para essa igreja, e essa carta ela é escrita cerca de 48 a 58 anos depois de Cristo. Então fazia mais ou menos 30 anos que Jesus tinha subido. Quanto tempo? 30 anos que Jesus tinha subido aos céus. E havia aquela esperança, porque quando você olha para os pais da igreja, todos eles estavam esperando Jesus para ontem. Os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, os pais da igreja, eles não esperavam um arrebatamento para 50 anos, para 100 anos, ou para muito tempo. Na verdade, a nossa fé só está de pé porque ela é gerada pelo próprio Espírito. Porque não é que a igreja está esperando 2000 anos Jesus voltar. E Jesus não volta e a fé continua ardente que vai voltar. Simples. É o próprio Espírito que gera essa fé. Porque se não fosse ele, a gente tinha desistido como esses irmãos que não desistiram aqui. O que aconteceu foi o seguinte. Quando Paulo entrou nessa igreja aqui, Paulo vai escrever para esses irmãos porque eles estavam desesperançosos enquanto aqueles que morreram, enquanto o retorno de Jesus. Enquanto, como eles esperavam o retorno de Jesus para breve, para logo, passou-se cerca de 30 anos ou mais e Jesus não voltou. E os irmãos estavam preocupados. Pergunte por quê? Porque alguns irmãos que viram a pregação de Paulo morreram. E eles estavam preocupados porque na cabeça deles, como eles não tinham ideia do que ia acontecer na ressurreição, na verdade, os gregos, que é a filosofia greco-romana, eles não acreditam em ressurreição. Ressurreição no próprio tempo de Jesus. Existia a classe dos saduceus. E os saduceus rejeitavam a ressurreição. É interessante que 300 anos antes de Cristo, os gregos já ensinavam reencarnação. Mas ninguém sabia falar sobre ressurreição. Quando você pega 1 Coríntios capítulo de número 15, você vai observar, irmão Valmir, quando Paulo está ensinando em Atenas e em Corinto, que ele fala de ressurreição, os gregos ficam impactados, porque aquilo não é novo para eles. Eles falam, que doutrina é essa que esse homem está ensinando? Porque ressurreição é um mistério. Ressurreição é o quê? E quando os filósofos foram tratar de ressurreição, Aristóteles, Sócrates, Platão, esses grandes pensadores que a Terra teve, nenhum conseguiu dar um X sobre o que seria essa ressurreição. Então os crentes de Tessalônica, no meio de toda essa filosofia, desse paganismo, de tudo isso, estavam sendo influenciados por isso, dizendo assim, peraí, os irmãos que estão morrendo sem Jesus, se Jesus voltar, eles não vão subir, porque eles morreram. E eles pensavam que os mortos iriam perder a volta de Cristo. E Paulo então vai começar a escrever para essa igreja, para que a esperança deles não caísse, porque nós
Escute isso aqui. Nós não estamos num rol de desesperançosos. Olha para o seu irmão. Rápido. E diga assim para ele: nós temos uma esperança. Aleluia! Glória! Olhe para mim e me dê sua atenção. Deixa eu pregar. Preste atenção nisso aqui. Quando nós olhamos para a segunda vinda de Cristo, eu vou precisar que a irmã Sandra me ajude com algumas referências rapidamente. Nós não vamos ler todas, eu quero só destacar a palavra. Mas quando nós olhamos para termos empregados, evangelista Rafael, eu ia chamar doutor Rafael, essa profecia. A revelação manifestar é a palavra epifaneia. E em outras passagens vão aparecer a palavra parúzia. Agora olha que coisa interessante. Tanto Apocalipse como epifaneia, como parúzia, não fala de uma palavra que vai ser secreto, mas todas dão a ideia de que vai ser algo revelado, vai ser algo visto, que todos irão contemplar. E João, escrevendo ao Apocalipse, ele disse: olha, todo olho. Então, olhando biblicamente, já discordando de irmãos que falam de arrebatamento secreto, nesse contexto, a gente vai observar que o arrebatamento será o maior acontecimento que o planeta Terra já viu ou irá ver. Glória, pelo amor de Deus. O Elon Musk está mandando um foguete agora. Ele está com um plano de que pessoas morem na Lua e que pessoas morem em Marte. E o mundo para ver o lançamento dos foguetes. São bilhões e bilhões e bilhões que são gastos. Na verdade, o mundo vai parar para contemplar o céu rasgar. Aleluia! Para nós vermos a revelação, a manifestação e a vida do Messias que está vindo aí buscar. Aleluia! E olha que coisa interessante. Quando eu olho para esse texto, se lê com a Bíblia aberta, 1 Tessalonicenses capítulo 1, número 4. Paulo então vai escrever a carta para os Tessalonicenses. Abre a Bíblia e bora analisar esse texto. Pregação expositiva. 1 Tessalonicenses 4,13, irmão Sandra. Paulo diz assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Olhem para mim, por favor. Eles acabaram de entender que eles eram ignorantes no quesito de não entenderem como essa volta iria acontecer. Eles não tinham informação, tanto que eles pensavam que os mortos não iriam subir. Sim ou não? Aí ele escreve: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer com os demais. Olha o que ele fala no final desse versículo: para não vos entristecer com os demais que não têm esperança. Olha para mim, quem não conhece Jesus, quem não conhece Bíblia, quem não conhece palavra, quem não conhece Cristo, não tem esperança. Só que eu disse que nós estamos num rol diferente. Nós não somos desesperançosos. Aleluia. Nós estamos vivendo debaixo de uma esperança. E eles eram ignorantes enquanto a isso. Paulo falou assim: não, calma, eu vou explicar para vocês o que vai acontecer no retorno de Cristo. Por quê? Essa passagem ela está descrevendo o arrebatamento. Descrevendo o quê? E Paulo vai começar a dizer o seguinte: olha, analisando essa passagem, Paulo vai dizer o seguinte. Deixa eu explicar para vocês. Quando Cristo voltar, olha para o teu irmão aí rapidinho. Fala assim: tu crê? Aleluia! Tu crê que ele vai voltar? Não. Quem crê que Cristo vai voltar, não esboça a reação assim. Deixa eu dar só um spoiler para você aqui de uma coisa tremenda. Só fala se você dá glória. Toda vez, irmã Helena, que alguém fala de arrebatamento, de fim, de anticristo, de besta, de falso profeta, de um bocado de coisa, aí o camarada começa a ficar na cadeira dele: ah, meu Deus, que medo. Na verdade, olha 1 Tessalonicenses 4,18, irmã Sandra. Olha como Paulo termina a perícope. Paulo, depois que ele falou de arrebatamento, de ressurreição, de transformação, de glorificação, de como vai acontecer o arrebatamento, ele fala assim, ó: portanto, conjunção conclusiva, console uns aos outros com essa palavra. Aleluia! Olha para mim para você entender. Quem não está bem com Jesus, quando escuta que Jesus vai voltar, fica com medo, mas quem está bem se consola. Oh, glória! Amém ou não amém? Você quer consolar o irmão que está quase dormindo do teu lado? Não, olha para ele aí e fala assim para ele: Jesus está voltando. Essa é a melhor palavra que ele poderia ouvir.
ressuscitados. E nós, os vivos, seremos transformados e glorificados. Logo então, arrebatamento significa, abre aspas, arrebatamento é o encontro de todos os santos com o noivo. Agora olha que coisa tremenda. Por que encontro? Porque já tem um povo morto. Já tem um povo o quê? Mas quando Jesus voltar, esses que estão mortos vão ter que levantar. E quando Jesus vier daqui, o Espírito Santo pega a igreja que está aqui e leva. Então lá do lado. Olha para mim aqui. A NASA tem. A Índia bateu o Casé. Casé TV é uma TV que tem no YouTube, para quem assiste futebol, que ele conseguiu fazer a maior live do planeta. E a Índia, o país que é o país mais populoso do mundo, agora que passou a China, eles conseguiram fazer uma live de uma sonda que chegou na Lua. Eles bateram o recorde. Só que a maior live que esse mundo vai ver. Isso acorda, meu irmão, que está no mundo. Não é missa, é culto. É o noivo vindo de lá. Vou melhorar, levante a mão. É o noivo vindo com os anjos no cavalo branco de lá. E uma noiva acordada, preparada, santificada dentro daqui. Olha, e os crentes de Tessalônica não tinham essa esperança. Quem não tem essa esperança se entrega para o álcool, se entrega para a cachaça, se entrega para o vício, se entrega para o adultério, se entrega para a mentira, para a fornicação, porque não tem esperança. Ele vive sem sentido, ele vive sem rumo. Mas quem tem essa esperança? Paulo vai dizer o seguinte, olha, vai analisar o ponto. Primeiro, a desesperança daqueles que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus é ignorante. Ignorante no sentido de não ter informações sobre isso. Segundo ponto, Tessalônica era uma cidade grega e estava fundada nesse tipo de pensamento. E hoje não é muito diferente. Como é que o naturalista filosófico vive? Ele dá o melhor dele para cá. Como é que o ateu vive? Ele dá o melhor dele para cá. Como é que o cético vive? Ele dá o melhor dele para cá. Por quê? Ele não pensa no além. Para ele não tem pós-vida. Para ele o plano é aqui. Acabou tudo. Então vou dar minha força para cá, vou dar meu braço para cá, vou viver aqui e acabou. Mas escute, a igreja de Tessalônica, ela pegou esse ensinamento dos gregos e engessou no coração dela. E apesar que eles não sabiam responder enquanto à morte dos crentes e a transformação dos glorificados, só que no final do versículo 13, Paulo diz para eles assim: ei, o que está acontecendo para vocês, com vocês? Os gregos vivem assim porque eles não têm esperança. Vou ficar batendo nessa tecla até tu entender. Ou tu está segurando o óleo, tu não está entendendo. Mas nós temos uma esperança. A Bíblia é um tratado, como nenhum outro livro, que dá direção do que vai acontecer após a morte. Agora preste atenção, fale comigo assim. Não, faça melhor, dá mais uma olhada para ele. Vou te perturbar até com olhar. E diga para ele assim: tu sabe onde estão os mortos? Aí dá uma questão, olhe para mim. Aí dá uma questão, olhe para cá, dá um glória para o pastor. Você não sabe, hoje é meu aniversário, viu? Dá um glória para você. Olhe para cá, dá uma força aí. Hoje você tem que dar glória na marra hoje. Presta atenção. A gente olhando, ficou essa interrogação. A morte ela é um mistério. Os homens tentaram fazer tratados. O Espírita diz que quando eu morro, eu fico reencarnando até encontrar o estado de espírito perfeito. As religiões de matrizes africanas, quase todas acreditam na reencarnação. Então cada um vai criar um método para dizer o que acontece. Olha o muçulmano, o Hamas, os terroristas do Hamas, que estão lá em ataque contra Israel, porque eles se colocam dinamite. Na crença deles, no estado intermediário, após a morte, eu me coloquei 15, 20 quilos de dinamite. Quando eu morrer, tem 15 bichos me esperando no paraíso. É terrorismo ideológico, religioso. É o pior que tem. Eles estão fazendo aquilo pensando que são heróis. Então todo mundo pensa em alguma coisa. Agora preste atenção nisso aqui. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia é assim, ó. O pensamento que eu tenho no Antigo Testamento sobre morte
sobre inferno, sobre paraíso, não é o mesmo que eu vou ter lá na frente no Novo Testamento. Primeira palavra que surgiu para falar de morte foi Sheol. Diga Sheol. Não é Sheol, é Sheol. S-H-E-O-L. Sheol significa abismo. Tem 3 traduções para essa palavra na Bíblia. Diga comigo: abismo, mundo dos mortos e sepultura. Como é que eu descubro o contexto, pastor? Pelo contexto que eu estou lendo. Davi vai falar assim, ó: se eu for ao céu, lá eu te encontro. Se eu for ao Sheol, lá tu estás. Então Sheol pode ser sepultura, Sheol pode ser um buraco, Sheol pode ser um abismo, ou Sheol pode ser um eufemismo para a morte, dependendo do contexto. Então no Antigo Testamento, a pessoa acreditava assim, ó: quando alguém morria, ímpio ou bom, ela ia para o Sheol. Ela ia para onde? O Sheol, na cabeça deles, era um abismo, nas mais profundezas, nas piores profundezas que existiam. Só que o tempo vai passando, Jesus aparece em cena e ele fala uma parábola em Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro. E já na fala de Jesus, a gente vai ouvir coisas interessantes, porque segundo o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e versículo 10, o Sheol não tem cultura, não tem ciência, não tem som, não tem trabalho, não tem nada. Então o pensamento dele é que todo mundo está no abismo, repita comigo, diga dormindo. Só que quando Jesus aparece, mas só um pouquinho, meu filho, quando Jesus aparece e ele começa a falar sobre o mundo intermediário, o Sheol, ele vai mostrar uma parábola onde tem 2 pessoas conscientes. Onde tem o quê? Diga comigo: o rico e Lázaro. Não é o Lázaro de João 11, é outro Lázaro. E nessa parábola, olha isso, eles não estão juntos. Eles não estão o quê? Então no ensinamento de Jesus, o mundo dos mortos, onde eles estão agora, não é um abismo, mas é um abismo dividido, onde do lado esquerdo estão os maus, petistas. Estou brincando, irmão. Se você voltou no PT, fica embaixo comigo, estou só brincando. Petistas, bicolores. Estou brincando, vamos lá. Do lado esquerdo estão os maus, estão quem? E do lado direito está Lázaro, bom. Ele está dizendo assim: Senhor, deixa eu voltar lá. Se eu voltar lá e contar para os meus parentes que ficaram vivos, olha que eu estou vendo uma cena da novela A Viagem da Rede Globo, onde o Alexandre, que era o Guilherme Fontes, se eu não me engano, o ator, eu assisti, não era crente, eu assisti essa novela. Olha para mim, ele pegou, ele voltava do mundo, a Diná ia lá falar com ele, toda de branco, ele voltava e vinha e falava no ouvido da velha, tem até uma figurinha, né? Vai lá, caça briga, faz bronca, não sei o que e tal. É o que está acontecendo na parábola. Ele fala: deixa eu voltar, Senhor. Se eu voltar para os meus parentes, como é aqui, eles vão se converter. E o Senhor fala para ele: não tem como tu voltar. Eles têm Elias e os profetas. Só que escute, a parábola está acontecendo no Novo Testamento. Aonde? E Elias e os profetas já estão mortos. O que Jesus está falando para aquele homem é: eles têm a Bíblia. E se eles não escutam a Bíblia, aleluia! Irmão, pelo amor de Deus, deixa eu abrir parênteses aqui, olhem para mim todos. Essa informação é de cunho importante e social. Para de estar colocando a tua vida espiritual sobre a responsabilidade de pseudas experiências espirituais de fulano, de ciclano, de beltrano, de irmã. Ah, porque a irmã foi no inferno. Mentira, ela não foi no inferno. O inferno ainda nem foi inaugurado. Está preparado para o diabo e para os seus anjos. Ah, a irmã foi no céu. O João diz: ninguém desceu senão aquele que subiu. Ah, ela viu Deus. Paulo diz: não, ele habita em luz inacessível, a qual o homem viu e nunca viu. Aí a irmã quer acreditar mais na irmã do que no que o texto diz. Então, segundo Jesus, olha só, quando Jesus estava na Palestina, agora escute isso. Olha para o teu irmão mais uma vez. Fala assim: não tem medo do inferno. Olhe para mim, você vai entender por que eu estou falando isso. Por favor. Na pregação de Cristo, Jesus falou infinitamente mais do inferno do que do céu. E ele comparou o Sheol e o Hades. O Novo Testamento é Hades, é a mesma coisa, o mundo dos mortos mais dividido. E Jesus comparou esses 2 lugares, sabe por quê? Pergunte com o quê?
ele comparou com Geena. A palavra Geena é vale de Gehinnom no hebraico, que significa lugar de punição final. Segundo Jesus, o inferno, ele é o Geena, só que ele só será inaugurado após o juízo final. E Jesus comparou esse lugar, ele disse assim, ó, lá o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Ele faz uma metáfora, porque no tempo de Cristo, o vale de Gehinnom, que Jeremias diz que os pais sacrificavam os filhos a Moloque, virou um lixão. Então eles iam lá e sacrificavam seus filhos nas pedras. Só que quando Jesus olha para esse lugar, no tempo de Cristo, ele é um lixão que queimava lixo 24 horas. Ele diz assim, ó, lá o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Mas quer que eu te diga uma coisa? Tem gente que pensa assim, ah, pastor, eu vou com medo para o inferno. A Igreja Católica, na Idade Média, criou uma imagem de inferno totalmente cinematográfica. Pergunte por quê? Eles falam assim, irmão, lá no inferno é muito escuro, meu Deus, vai ter demônio, tá lá, não sei o quê. Como é escuro se tem fogo? Se tem fogo, não tem como ser escuro, irmão. E outra coisa, o que é que vai para o inferno? A Bíblia diz assim, ó, o corpo fica no pó, fica onde? Então o que está no estado intermediário não é o corpo do cara está aqui no cemitério. Sim ou não? E o que é que está no estado intermediário? Eu digo, é a alma. É o quê? Eu te pergunto, espírito queima. Então para que fogo? Tu não pode pegar tudo que é literal e trazer, mas enfim. Aí Jesus vai falar que esse é o lugar de punição final. Agora preste atenção nisso aqui. Só que uma coisa é certa, Paulo vai entrar, vai dizer para os irmãos, olha irmãos tessalônicos, ou tessalonicenses, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os que morreram em Cristo, eles já estão salvos, eles já estão melhor que a gente. Eles não podem apostatar da fé. Eles só estão esperando Cristo ressuscitar. E era isso que eles não compreendiam. Na cabeça deles, se Jesus voltasse, quem morreu? Meu irmão, agora olha que coisa maravilhosa. Capítulo 4, versículo 14. Leia comigo, por favor. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê, irmão? Assim também Deus, mediante Jesus, olha o que ele diz, trará na companhia dele. Para quem? Irmão, imagine, olha para mim. Na cruz, Cristo falou assim, está consumado, mas ele deixou um inimigo para o homem. Pergunte quem? A morte. Nesse dia, a dona morte vai ter que dar o jeito dela. E vai ter que botar para fora. O mar vai ter que botar para fora. Quem não é dele? A terra vai ter que botar para fora. Ah, fulano morreu decapitado, morreu queimado. Não interessa, vai ser transformado, vai ser glorificado. O corpo vai ser meu corpo. Eu não sei porquê. A gente poderia ou não poderia viver num estado onde só a alma habitasse, mas Cristo ele subiu com o corpo. Subiu com o quê? Com o corpo glorificado. E nós também receberemos um corpo glorificado. Agora preste atenção. Quando nós olhamos para, nós temos uma esperança e ela está viva. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Outra coisa, a dona morte vai ter que se virar, vai ter que dar o jeito dela, o morto vai ter que dar o jeito dele, quem está morto vai ter que ressuscitar. E Paulo está dizendo para os vivos. Estão comigo aí? Fala para eles que nós, os vivos, se estivermos vivos, nós não precederemos os que dormem. Escute, se Cristo rachar o céu a qualquer momento, digamos que seja essa noite. E a gente está falando, não pastor, hoje não. Larga, irmão, larga esse pecado aí que o negócio está estranho. Presta atenção. Se Cristo abrir o céu hoje à noite, não é a gente que sobe primeiro. Nós iremos contemplar. Meu Deus. Eu acho que eu tenho saudade da minha vozinha. Ela vai estar de pé. Teu avô vai estar de pé. Teu pastor vai estar de pé. Imagina um negócio desse. Parece. Às vezes eu fico pensando assim. Se Hollywood pegasse o Apocalipse, 22 capítulos, dá para fazer muita série na Netflix, não dá?
Meu irmão, porque é muita coisa que parece que é mentira, que é de tão forte que é isso aqui. Mas por quê? Tu acha que o diabo vai pegar a verdade e vai propagar a verdade para o mundo? Quando eles fazem algum filme baseado na Bíblia, eles deturpam toda a verdade bíblica. Mas isso aqui é tão verdadeiro e vai acontecer a qualquer momento. Aleluia! Não, irmão, te alegra, pelo amor de Deus. Isso aqui é, olha, estão enchendo os estádios aí para ouvir Rebelde, Taylor Swift, cantor não sei o que, cantor não sei o que. Meu irmão, ninguém tem uma esperança como a igreja tem. Tinha uma mensagem de saber que nós iremos rasgar esse céu um pouco. Escute isso aqui. Paulo vai explicar isso aqui lá na carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Olha como ele começa. Ele começa assim, ó. Presta atenção para mim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Leia. Eis que lhes revelaram um mistério. Nem todos dormiremos. Você pode alcançar o nível de Elias e de Enoque. Porque nós podemos ser a geração do arrebatamento. Mas todos seremos o quê? Pega na tua coluna, pega o que tu sente dor aí. Pega, meu irmão, tu sente dor na perna, na coluna, na cabeça, na barriga. Fala assim, nunca mais. Diga para nunca mais, vai ter, nunca mais. Por quê? Eu vou mais. Pegando todinho aí, irmão. Na perna, no braço. É pouco tempo para essa enfermidade te largar. É pouco tempo para essa hérnia dar tchau, para essa diabetes ir pro inferno, para essa morte largar. Esse corpo corruptível. Coloca o 53 rápido, minha filha, em nome de Jesus. Deixa a igreja agora nesse texto, ó. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista, 54, pelo amor de Deus, coloca. E quando o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra. Escuta, olha isso aqui. O que os faraós não puderam fazer, o que os assírios não puderam fazer, o que Nabucodonosor não pôde fazer, o que os reis persas não puderam fazer, o que Alexandre o Grande não poderá fazer, o que Buda não pode fazer, o que Confúcio, a igreja vai abrir a boca e dizer: tragada foi a Aleluia! Olha isso, irmão, presta atenção nisso aqui. Quem desafiou a morte? Lá vem os faraós. 1-0 para toda a morte. Ninguém vence ela. Lá vem os reis assírios. 2-0 para toda a morte. Lá vem os reis babilônicos. 3-0 para toda a morte. Lá vem os reis persas. 4-0 para toda a morte. Lá vem os Césares. 5-0. Lá vem os grandes homens. 6-0. Mas um dia apareceu às margens da Galileia, Nazareno, homem de dores. Quer ver? Lá vai Jesus no caminho de Naim. O filho da mulher estava morto. Jesus bateu de frente com ela. 1-0 para Jesus. Lá vai Jesus no túmulo de Lázaro. Jesus bateu 2-0 para Jesus. Lá vai Jesus na cruz. Aleluia! Olha para ele. Fala assim: só pode dar esse brado. Para mim, só pode dar o que brado, pastor? Tragar, só pode dar o brado. Tragada foi a morte pela vitória quem tem uma esperança. Quem não tem esperança, vê a morte chegar. Perguntaram para um pastor: o senhor perdeu um ente querido, uma mãe, uma esposa, um filho? Ele falou assim: a gente não perde uma pessoa quando a gente sabe onde ela está. Aleluia! Levante a sua mão, pelo amor de Deus. Aleluia! Você que perdeu um parente, não se preocupe, ele está melhor que a gente. Ele não pode mais apostatar. Ele está guardado, só esperando a ordem para sair, para vir se encontrar com o dono dele. Aleluia! Levante a sua mão, levante. Eu quero profetizar uma palavra aqui nessa noite.
noite. Nós somos um povo que tem esperança. Toda prova nós temos esperança. Toda luta nós temos esperança. Estou ferido, nós temos esperança. Estou passando, nós temos esperança. Estou no deserto, nós temos esperança. Nós temos uma esperança. Olha isso aqui. Versículo de número 57. Coloque, moção. Graças a Deus. Graças a quem? Não é graças a ti, não. O Marcos falou aqui, na oportunidade dele. Graças a que nos dá vitória por meio das nossas obras. É dele. Por ele. Por meio dele. Para ele. Fala para Timóteo. 1 Timóteo. Quando eu estava fazendo uma palestra para mais de 20 igrejas lá em Coraci, para 20 líderes de igrejas. E Paulo falou para Timóteo na carta: Timóteo, eu vou escrever para 3 motivos. Primeiro, porque tu é meu filho na fé. Segundo, para a organização das igrejas. Terceiro, para te combater os falsos mestres. Depois que no capítulo 1 da primeira carta ele dá todas as admoestações. Ele fala: olha, eu escrevo o nome daquele que é invisível, mas ele é real. Ele é invisível. Olha que coisa linda. O católico, a fé aguçar, ele tem que ver uma imagem. O neopentecostal, para ele aguçar, ele tem que ver um óleo na frente. Mais forte. Levante a mão, pelo amor de Deus. Ele está aqui. A gente sabe que ele está aqui. Ele é invisível, mas eu posso sentir a presença dele aqui. Ele é real sobre tudo. Ei, que eu diga mais com a mão levantada. Ele nunca faltou um culto dentro desta casa. 1 Tessalonicenses 4,16. Olhe para mim. Até o 18. Deixa eu pregar. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ouvir a voz do. É interessante que Paulo vai lá no Antigo Testamento. Toda vez que o povo saía para anunciar o rei, uma trombeta tocava. Quando o povo saía para uma peleja, uma trombeta tocava. Quando o povo queria ser reunido no tabernáculo, uma trombeta tocava. Essa palavra trombeta, ou palavra de ordem no grego, é a palavra keleusma, que significa um sonido, um comando, é um estrondo muito grande. O que significa isso aqui? Deixa eu te dar um spoiler. Vai ser assim, ó. Quando Cristo estava encarnado, ele foi na frente do túmulo de Lázaro, o livrador. Lázaro! E o homem, vem para fora! Só que agora, quando ele voltar, o som da trombeta que vai soar é tão forte. Aleluia! Irmão, vai levantar muito medo. Só que presta atenção. Agora, olha para cá. Nem tudo que reluz é ouro. Uns vão levantar para a glória eterna. E outros vão levantar para a prestação de contas. Olha para mim, por favor. Apocalipse. João diz: e os livros serão abertos. O primeiro é o da vida, e o teu nome está lá. Você glorificou porque sabe como está a tua vida. Olha para mim. O segundo é o das obras. É o de quê? Pode pecar, irmão. Fique à vontade. Tem um anjo que ele tem um ministério só de notar. Não vai passar. Ainda tem dito mais. Pergunte o quê? Sabe o que o texto bíblico diz? Que até os nossos pensamentos serão julgados. Estou lascado, pastor. E os livros serão? Esse juízo não é para te defender. Por mais que alguém apareça e pareça: Senhor, Mateus 7, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios, eu curei nos enfermos e eles foram curados. Eles ouvirão: apartai-vos de mim,
dispensacionalistas falam que quando Jesus voltar, começa o milênio. E o milênio é literal, de 1000 anos. Só que não é isso que Paulo diz. Depois, nós os vivos, e ficarmos e seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Ele 1000 anos. Está escrito isso aí? E assim estaremos com Ele para 1000 anos. É pouco demais. 1000 anos para Deus é um dia. Um dia é 1000 anos. Paulo está dizendo que esse encontro se dará e nós estaremos com Ele para sempre. A ideia de milênio literal cai com esse texto aqui, porque o milênio já está acontecendo desde quando Cristo pisou aqui e iniciou seu ministério. Agora escute, essas bodas, esse casamento que vai acontecer, que nós vamos nos encontrar com Ele nos atos, tem 4 estágios. É rapidinho e eu termino. Primeiro, na cultura judaica, todo noivado tem um compromisso. Tem o quê? O noivado é o seguinte: o compromisso do noivado. Cristo se comprometeu com a sua noiva, sim ou não? E a noiva está se preparando para encontrar com o noivo. O noivo chega na casa do pai da noiva e fala assim: olha, eu quero casar com ela, daqui a pouco eu vou trazer o dote. A partir do momento que o noivo chega na casa do pai e fala com o pai da noiva, aquilo na cultura judaica, aquele casamento já foi estabelecido, sim ou não? Segundo, o noivo tem que pagar o dote pela noiva, sim ou não? E se eu te disser que Cristo pagou o dote com sangue? Aleluia! Terceiro, tem um cortejo. O noivo pegava os seus amigos e ao som de muita música, pegava uma procissão e ia para a casa da noiva. A Bíblia diz que Cristo vem com som de trombeta, os amigos são os anjos e vão vir buscar a igreja. Amém ou não amém? Ah, pastor, mas eu ainda tenho um projeto, nada é superior a viver na glória. Ah, pastor, mas eu ainda tenho isso, ainda tenho aquilo. Ah, pastor, mas ainda falta isso, ainda falta aquilo. Irmão, a Bíblia não nos proíbe de correr atrás dos nossos sonhos. A Bíblia não nos proíbe de fazer projetos. A Bíblia não nos proíbe de colocar na caneta nada disso. O que a Bíblia não quer é que as coisas do mundo sejam prioridades na nossa vida. Você está esperando o arrebatamento da igreja? Como está a tua vida hoje? Pastor, ainda preciso mudar aqui, ainda preciso parar aqui, ainda preciso fazer aqui. Examine-se, pois, o homem assim. Não é eu que vou analisar a tua vida. Não é eu que vou dizer o que você precisa mudar. Não é eu que vou dizer o que você precisa fazer. A palavra que te exorta, a palavra que te instrui, a palavra que te admoesta. Agora, quem tem ouvido? O que o Espírito... Você ainda está naquele nível. Ah, pastor, porque se Deus usar uma irmã para mim, e as pregações aqui desse altar, e cada irmão que sobe aqui, e a maior profecia da minha palavra, você não precisa esperar um anjo aparecer, você não precisa esperar um sinal de fogo acontecer, tu não precisa esperar Deus falar um sonho contigo, tu não precisa. O tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo é oportuno, o tempo é essa noite, o tempo é presente, para que nós possamos mudar. Jesus está voltando. Todas as vezes que nós levamos a nossa vida de qualquer forma, olha aqui para mim, já terminei. Nós escutamos uma mensagem como essa numa igreja no domingo, uma igreja cheia, e a gente glorifica, a gente dá glória, a gente se alegra, a gente levanta a mão, a gente diz eu creio, mas a verdade é que muitos com seus atos parecem não crer naquilo que creem. Por quê? Porque se nós crêssemos verdadeiramente no que esse texto bíblico está explanando nessa noite, nós começaríamos a mudar todos os nossos atos. É muito bonito você chegar aqui e levantar a sua mão. É muito bonito esse êxtase, até empolga o pregador que está aqui. Mas o melhor de tudo é você sair daqui e dizer assim: se eu não consertar a minha vida, eu vou ficar no arrebatamento. Se eu não deixar a prática do meu pecado, eu não vou ver o céu se rasgar e não vou me encontrar com o noivo dos ares. Se eu não largar a prática pecaminosa do que eu vivo, eu vou ficar. Irmão, o pior do inferno não é ter ou não ter fogo. O pior do inferno não é ter ou não ter demônio. O pior do inferno é que ele terá a ausência total de Deus.
E você já imaginou viver a eternidade? Os aniquilacionistas dizem que Deus, em algum momento da eternidade, vai acabar com a existência dos ímpios, mas isso não tem base bíblica. A Bíblia fala de um sofrimento eterno. A Bíblia fala que você sofrerá eternamente. E o Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim. Olha para mim aqui. Que tipo de fé é essa? Olha para mim. Que tipo de fé é essa? Por favor, olha aqui. Uma lutinha. Quer abandonar a fé? Uma provinha. Vou largar a comunhão, a denominação, a igreja, a congregação. Não te salva. Isso aqui, que está acontecendo aqui agora, é uma reunião para a gente se alegrar, para a gente se fortalecer. O que vai determinar se você vai subir ou não é a tua comunhão com o Cordeiro, como é que ela se encontra. Você não sente mais alegria quando ouve a palavra. Você não tem mais ânimo quando ouve as coisas de Deus. A coisa do mundo te entusiasma mais. É simples, o teu coração não está aqui. Uma pessoa, quando está bem com Deus, o rosto dela mostra, a aparência dela mostra, os atos dela mostra, até o glória dela é diferente. Agora, quando a pessoa está ali, ó, está linda. Agora, olha que coisa linda. Glória aí que eu te falo. O Senhor disse à igreja de Éfeso: tendes pouca força. Você pode estar todo quebrado, o teu espiritual pode estar todo rachado, mas ainda tem uma esperança. Por quê? Porque ele está aqui. Aleluia. Se tu não tivesse pelo menos um pouquinho de azeite nessa botija, nem aqui não estava. Ah, pastor, eu estou pegando. Tem um anjo do lado esquerdo e do lado direito me segurando. Mas tu está aqui, porque ainda tem uma fé em ti. E Deus está dizendo nessa noite: deixa eu multiplicar esse azeite, deixa eu multiplicar esse azeite, deixa. Eu falo deixa no bom sentido, porque como que Deus quer agir, quem impedirá? Eu lancei a rede na hora do culto. O Senhor me disse que tem pessoas que precisariam voltar para a igreja. Eu quero fazer um convite segunda vez, eu não vou existir. Para não ficar chato aqui e o Espírito não perder o poder. Tem alguém entre nós que quer voltar para a casa do Senhor nessa noite? Pastor, eu quero voltar para a igreja. Eu quero voltar para a casa do Senhor. Eu quero fazer uma nova aliança com Cristo. Eu quero me reconciliar. Existe alguém entre nós, nessa noite, que quer fazer uma aliança com Deus? Eu quero orar pela tua vida. Para terminar com chave de ouro isso aqui, só uma alma no altar. Vem logo, meu filho. Vem logo, que Deus está te chamando. Se Deus está te chamando, vem logo. Diz não, pelo amor de Deus. É noite de salvação. Abatidos, mas não desanimados.